Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, online. Espero que vocês compreendam o conteúdo. E hoje nós trazemos aí como tema da nossa aula as sílabas, isso mesmo, as sílabas, esses pedacinhos de palavras que vocês estão vendo aí separadas, são o que a gente chama de sílaba. Em sala de aula a gente conversou já por várias vezes sobre esse assunto, tá? Mas nós não nos aprofundamos. Sempre que havia uma oportunidade, a gente conversava sobre, mas nós não nos aprofundamos. Então, hoje a gente vai dar uma definição do que vem a ser a sílaba, tá bom, gente? Então, vamos lá. A sílaba é cada parte da palavra pronunciada em um só impulso de voz, isso mesmo. Aí vocês perguntam, como assim, tia? A sílaba pronunciada num só impulso de voz? Gente, a sílaba são as partes, os sons que saem da minha boca. Cada vez que eu pronuncio um som diferente, eu estou me referindo a uma sílaba. Eu estou expressando uma sílaba, tá bom, gente? Então, a sílaba é cada uma dessas palavras pronunciadas, tá bom, gente? Cada uma dessas palavras pronunciadas, cada som que sai da minha boca, tá bom? Num só impulso de voz, tá bom, gente? Outra coisa interessante também da gente falar sobre a sílaba é que ela sempre vai apresentar uma vogal. Isso mesmo, vamos ver aí mais detalhes. Ela sempre vai ser formada, como diz aí, por mais de uma letra, uma ou mais de uma letra. Tá bom, gente? Sempre vai ter uma vogal presente nessa sílaba, ok? A exemplo disso, eu trouxe 3 palavrinhas. Percebam, brinquedo. Na palavrinha brinquedo, na primeira sílaba, que é o brim, ela apresenta uma vogal. Qual é essa vogal? Vogal I. Muito bem, vogal I. E percebam um outro detalhe que a gente afirma aí acima. 4 letras em uma única sílaba, ou seja, a sílaba ela pode ser formada por uma ou mais letras. No caso de brinquedo, a primeira sílaba ela é formada por 4 letras. Aí eu trago mais 2 exemplos. Martelo. Martelo, a gente percebe que na primeira sílaba existe apenas 3 letras e não mais 4 como brinquedo. Possui também uma vogal. Como a gente já viu, sempre vai haver uma vogal em cada uma dessas sílabas, tá bom? E por fim eu trago almoço. Almoço que possui uma vogal na primeira sílaba, a vogal A, e possui apenas 2 letras. Perceberam que foi do maior para o menor? Brinquedo, o brim, possui 4 letras numa única sílaba. O mar de martelo possui 3 letras numa única sílaba. E o ao de almoço possui 2 letras numa única sílaba. Tá bom, gente? Então, só repetindo, a sílaba é formada por uma ou mais letras e sempre haverá uma vogal, ok? Dando continuidade, aí a gente só reforça que as palavras, são constituídas por sílabas e a gente também classifica as palavras quanto ao número de sílaba, tá? Aí também destaco, olha, as sílabas são grupos de sons que nós pronunciamos de uma só vez, né? Aí vem a parte da classificação. Nós vamos classificar as palavras quanto ao número de sílabas. Por exemplo, eu tenho aí a palavra escola. Em seguida, eu tenho árvore. Escola, a gente vê que ela se divide em 3 partes, 3 sílabas. Escola. Árvore também. Árvore. 3 sílabas. E é justamente essa quantidade de sílabas
que vai trazer uma determinada classificação. Então, essas palavras, elas podem ser classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Vou explicar cada uma delas, tá, pessoal? As palavras monossílabas são as palavras que possuem apenas uma sílaba. Essa palavrinha mono significa um só. Então, monossílabas são palavras que possuem uma única sílaba, tá? A exemplo delas eu trouxe pão, pé, pá, sol e luz. São palavras formadas de uma única sílaba e por isso são chamadas de palavras monossílabas, ok? Vamos ao próximo exemplo. Palavras dissílabas. Eu trouxe casa, bolo, faca, dado e bala. Percebam. Casa, 2 sílabas. Bolo, também 2 sílabas. Faca, 2 sílabas. Bala, 2 sílabas. Todas essas palavrinhas que eu trouxe como exemplo, elas se dividem em 2 partes, 2 sílabas, ok? E por isso elas são chamadas de dissílabas. Essa palavrinha de no início, de se, significa 2, ok? 2 sílabas nesse caso, tá bom, gente? Vamos aí, a terceira classificação são as palavras trissílabas, ou seja, que possuem quantas sílabas? Vamos ver? Primeira palavra, cabelo. Segunda palavrinha, casaco. Terceira palavrinha, caneta. Última palavrinha, caderno. Pulei uma, né, gente? Pulei janela. Então, vamos ver aí, janela. Então, forma aí 5 palavrinhas. Todas 5 possuem 3 sílabas. Perceberam? Cabelo, casaco, janela, caneta, caderno. Ou seja, 3 sílabas, trissílabas. É essa a classificação das palavrinhas com 3 sílabas. Trissílabas. Esse nomezinho aí, essa partezinha aí, palavra trissílaba, a partezinha tri significa 3. Tá bom, gente? Por fim, a última classificação são as palavras polissílabas, são as palavras que possuem 4 ou mais sílabas. Vejam só que palavra grande. Cabeleireiro. Perceberam? Vestidinho. Pintadinha. Caramelado. Biblioteca. São palavras que apresentam 4 ou mais sílabas, ok? E a estas palavras nós damos a classificação, nós damos o nome de polissílabas, ok, pessoal? Por fim, eu trouxe aqui um treino rapidinho para a gente estar fazendo junto, tá bom? Então vamos treinar. Eu tenho aí a palavrinha canudo, caneta e comida, tá bom, gente? Quem poderia me dizer o que essas 3 palavrinhas têm em comum? Canudo, caneta, comida. Perceberam? Acertou quem disse que essas 3 palavras têm 3 sílabas. Todas 3 possuem 3 sílabas e por isso canudo, caneta e comida são palavras trissílabas, possuem 3 sílabas. Muito bem, vamos a mais um treino. Agora eu tenho a palavra loja, melão, bola e balão. O que essas palavras têm em comum, pessoal? Loja, melão,
bola, balão. Perceberam quanto ao número de sílabas? Isso mesmo, todas essas palavras que eu apresentei possuem 2 sílabas e por isso elas são classificadas de dissílabas, tá ok? Mais um treino. Opa, eu trouxe um montão de palavras agora, tá bom, gente? Essas palavras têm uma característica bem interessante, percebam. I, léu, de, lá, leu, de, mas, nos, dó, mas, dó, nós e lã. Além da acentuação, essas palavras podem ser encontradas aí de uma forma bem interessante. Percebam que eu tenho a palavrinha lá e lã. Elas mudam o seu som por conta da sua acentuação, tá bom, gente? Também eu tenho a palavrinha mas com acento e mais sem acento, tá bom, gente? Mas isso é um assunto para uma outra aula, tá bom? O que eu quero que vocês percebam é que cada uma dessas palavras tem algo em comum, isso mesmo. Além de serem palavras curtas, elas possuem apenas uma única sílaba e por isso elas são classificadas de palavras monossílabas. Isso mesmo, essa palavrinha mono significa uma só. Monossílabas, palavras com uma única sílaba. Ok, pessoal? Por fim, eu trago aí a palavrinha brasileiro, recreio, secretário e Francisco. Desde já digo que tem alguma pegadinha aí entre essas 4 palavrinhas, tá? Vamos contar aí quantas sílabas. Brasileiro, 4 sílabas. Recreio, 3 sílabas. Secretário e Francisco, tá bom, gente? Nessas 4 palavrinhas, prestem bem atenção. Nessas 4 palavrinhas, eu tenho 2 que não pertencem a esse grupo. Lembram que eu falei que as palavras polissílabas, elas possuem 4 ou mais sílabas? Então, quais dessas palavras ficariam de fora? Brasileiro, recreio, secretário ou Francisco? Acertou quem disse Francisco e recreio. Muito bem. Tanto Francisco como recreio, quanto recreio, possuem apenas 3 sílabas e por isso elas ficam no grupo das palavras trissílabas e não polissílabas, ok, pessoal? Então, gente, esse foi o nosso assunto de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha existido alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no horário combinado e eu vou deixar aí para atividade de casa, livro de português, página 24 e 25, do 1º ao 5º, livro de gramática, página 21 e 22, de 1º ao 6º e livro de reforço, página 14. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês todos continuem se cuidando. Até a próxima aula e tchau, tchau!